Aqui é a Lu. Aqui é a Fê. E estamos de volta para mais um episódio da nossa série E se a gente tentar falar de amor? Agora com a continuação do nosso papo da semana passada, que foi da gente identificar relacionamentos abusivos. E agora vamos entrar num clima mais de esperança, né? Voltamos aqui pro nosso aconchego. Pro nosso sofazinho. Então já pega sua água, seu café, seu vinho, não sei que hora você tá vendo isso, né? Que bebida permite. Mas senta aqui no sofá com a gente e vamos conversar um pouquinho sobre essa tentativa agora de, na verdade, sair de um relacionamento abusivo. A gente conversou muito com a Isa, né, nossa convidada incrível da semana passada, sobre como identificar um relacionamento abusivo. Então a gente teve uma conversa bem profunda, com bastante fundamento. E aí hoje eu e a Fê chegamos nesse sofazinho aqui de novo para conseguir, com muito frio, para conseguir conversar com vocês sobre as nossas experiências frente a sair de um relacionamento abusivo, né? E principalmente para tentar trazer um tom mais esperançoso, mais leve, mais divertido. E com um bocadinho de fofoca que a gente gosta também, né? Hoje acho que vai ser bem vibes fofocona. E aí, Lu, é legal a gente comentar aqui, antes da gente se aprofundar mais no tema, mas já entrando, caso vocês ainda não estejam acompanhando a gente no Instagram, @e se a gente tentar, a gente lançou um sorteio lá do livro que comentamos na semana passada, que é o Sintomas e o que mais aprendi quando o amor me decepcionou, da Marcela Ceribelli. Marcela, se um dia você escutar a gente, Marcela, chama a gente pro óbvios. Marcela, você é referência top aqui no Nossa. nosso podcast, hein? Pelo amor de Deus. Demais. Mãe. Mas assim, por que a gente tá falando tanto desse livro, né? E não temos cupom, não tem nada de não comercial envolvido. Mas, bom, semana passada a gente comentou um pouco até das nossas experiências, né, com esse assunto. E esse foi um livro que foi lançado super recentemente. E enquanto eu li, assim, foi um dos livros que eu devorei. Tipo, eu terminei ele acho que em uma semana, assim, tipo, 3 sentadas de leitura, acabou. Eu adoro livro assim. Foi muito bom, porque cada página parecia que eu ia me identificando mais com, tipo, meu Deus do céu, eu já senti isso aqui, ou eu já achei que isso aqui era realidade, ou eu já me senti desse jeito de chegar naquele lugar de, nossa, que merda que eu tô fazendo aqui, sabe? E traz muito embasamento mesmo, né, da história de como que o amor foi construído, principalmente de um ponto de vista do feminino, né, mas não tirando a responsabilidade extrema do masculino nisso tudo também, mas que nos faz aceitar algumas coisas que não são tão legais, ou não questionar algumas coisas. Enfim, foi um livro maravilhoso para realmente dar muito nome a sentimentos que eu já reconhecia que eles existiram, mas sabe quando literalmente acontece isso que a gente tá fazendo, de conversar com uma amiga e aí você fala, tipo, tô consciente agora, e aí dá para ter posturas diferentes, pensamentos diferentes, enfim. Então, tudo isso que nos ajudou a entender melhor, e aí a gente falou, putz, por que não replicar isso, né? Então, tô falando tudo isso, mas lá no nosso Instagram tem um post que tá fixado, que você pode seguir a gente, comenta ali, tem todo o direcionamento do que deve ser feito para poder participar do sorteio, que vai ser no dia 3 de julho. Então, tem bastante tempo para poder participar. Não tem limite de comentário, né? Então, se você quiser muito, manda. E vambora. Vambora pra esse papo, Fê. E aproveitando, claro, né? Segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, no Instagram. Manda pra galera e vem com a gente. É isso aí. Como sair de um relacionamento abusivo? Eu acho que o como é uma palavra muito difícil, né? Se a gente tentar sair de um relacionamento abusivo, começa ali um pouco da premissa do que o que dá mais medo pra sair desse lugar. A Isa explorou bastante isso com a gente no finalzinho do episódio. Se vocês ainda não escutaram, voltam para escutar o anterior. Mas no finalzinho do episódio, ela traz algumas coisas relacionadas a essa questão da dependência, tanto uma dependência emocional, quanto uma dependência, às vezes, financeira.
até a necessidade de ter uma rede de apoio para sair desse lugar, né, para sair dessa relação e conseguir construir algo individual, né? Mas eu queria, assim, discutir um pouquinho com você, né? Como que se dá essa tentativa de sair? Porque, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que não é uma tentativa de bate-pronto. Então, tipo assim, vou sair de um relacionamento abusivo. E aí eu virei um interruptor e saí e pronto. Porque eu tenho a sensação de que esse é um processo meio elástico, né? Muito. A gente tenta sair meio que tentando consertar e ficar ali. E explora um pouquinho isso comigo, assim. Você teve vivências nesse sentido, assim? Você sentiu que um processo, pra você, ele foi mais elástico? Ele foi nessa tentativa de fazer acontecer ainda, mesmo já sabendo que você tinha que sair daquilo, mas não sair num sentido de eu quero consertar, ao invés de sair e de jogar tudo pro lixo, sabe? Sim, total, total. É extremamente elástico. E no meu caso foi um elástico que ele nunca esteve muito a meu favor, sabe? Era daqueles, sabe aquele elástico marronzinho, meio de prender papel? Que às vezes se você tenta prender o cabelo com aquilo, ele arranca tudo. Nossa. E aí ele te machuca. Acho que isso define bem. Então, assim, falando aqui, o meu lugar é como uma pessoa que passou por isso, né? Não sou nenhuma expert no tema. Mas o que eu lembro de observar, e aí vamos trazer uma dimensão aqui, né? De que eu estive dentro de um relacionamento que hoje eu olho pra trás e eu consigo entender que ele foi abusivo. Durante ele, enquanto ele estava acontecendo, eu percebia que tinham coisas também, mas era muito difícil assumir que tudo aquilo estava acontecendo. Então, enfim, esse período todo, ele durou quase 2 anos e meio. Mas eu te afirmo que, tipo, depois dos primeiros 12 meses, que talvez estava ainda um pouco naquela fase que a gente explorou com a Isa também da conquista e tudo mais, eu já comecei a perceber umas coisas que eu me questionava. Tipo, nossa, mas isso aqui não tá legal. Mas, putz, já tô aqui 1 ano. Já mudei de cidade. Já não sei o quê. Como é que eu vou sair agora? Sabe? E eu acho que dentro disso, o que foi mais perigoso também foi pensar. Eu projetava muito no outro o que eu tinha disponibilidade de fazer. Então, era assim: eu tô vendo que existe uma situação que não tá legal que tá acontecendo. E eu, como uma pessoa extremamente criativa e proativa e não sei o quê, eu pensava, não, mas existe estratégia pra mudar isso. Porque dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer A, B, C, D. Só que não era eu que precisava fazer aquilo sozinha, né? Existia, claro, uma responsabilidade minha, mas existia uma responsabilidade do outro também. E uma responsabilidade dos dois juntos. E se eu partia da premissa, e acho que esse foi a grande coisa que me fez ficar tanto tempo, que se eu estava disposta para aquilo, eu automaticamente assumia que o outro também estava. Só que, na verdade, o outro nunca esteve. Então, eu fiquei nessa, e aí, tranquilamente por 1 ano, de tipo, não, mas já que o outro não pode, deixa eu tentar, então, fazer o dobro. Não tá rolando, vou fazer o triplo. Não tá rolando, só que nunca ia rolar, sabe? E eu me sentia constantemente nesse esgotamento, não sei o quê. Só que aí é muito louco, porque aí voltava pra esse ciclo do putz, agora eu já fiz tudo isso, como é que eu vou sair, sabe? Nossa, desesperador. Então, existe isso, acho que até um momento em que simplesmente cai a ficha, sabe? Tipo, tudo fica muito claro de que, mano, realmente não vai rolar. Não vai rolar. Só que você assumir isso é muito tenso. É uma coisa que você tem que bancar, né? Porque eu acho que é engraçado quando a gente pensa nas relações mais duradouras, de anos. Então é diferente a gente estar num relacionamento abusivo de 1 mês, 2 meses, e a gente sair dele num sentido de que parece que a gente não tem nada, não tem tanto a perder, quanto numa relação que é de 2 anos, 4 anos, 8 anos, 12 anos e por aí vai, né? Que parece que a gente despendeu mais tempo naquilo, a gente investiu mais naquilo. E, ao mesmo tempo, se torna tão difícil de conseguir enxergar
o para além do que é o funcionamento, entre aspas, normal daquela pessoa. Então, quando você foi falando disso, da pessoa estar disposta, eu acho muito curioso, porque em muitos momentos eu já me vi em situações onde a disposição do outro era, tipo, uma disposição que eu só queria acreditar que era a disposição daquela pessoa. Porque de disposição não tinha nada, meu amor, porque quem tava fazendo era eu. Não tinha nada de disposição. Tinha ali um consentimento da parada. Mas não era uma disposição, não era a pessoa que tomava a frente daquilo, não era a pessoa que levantava a comunicação, construía o diálogo. Então era um escutar de cabeça baixa e consentir e seguir em frente pra depois no dia seguinte fazer a mesma coisa, tudo igual. E aí a gente fica buscando o lugar de consertar isso. Exato. E acho que é muito delicado isso também, porque a gente nessas tentativas múltiplas, e nós duas somos assim, né? Achar soluções pra tudo. E soluções criativas. Mas mais do que isso, soluções gentis para o outro. Muito gentis! Nossa, de uma gentileza! E aí a gente começa, tipo, flexibilizar tanto coisas que são inegociáveis pra gente, mas porque pro outro, putz, pro outro é tão difícil isso, É muito sabe? difícil, nossa. E aí... Ai, que difícil. E aí a gente fica nessa, assim, cara, às vezes, quando eu começo a falar disso, de relacionamento abusivo, eu lembro de experiências que eu vivi, e eu fico tipo, cara, não é possível, sabe? Não é possível que eu tive esse olhar todo, nossa, que compaixão, quanta calmaria, quando na verdade eu devia falar, ô meu filho, toma seu rumo, pelo amor de Deus, cresce, sabe assim? Sim. Então vem um incômodo misturado com uma ironia, misturado com sei lá o que, sabe? Sim, sim. É muito... E isso, eu consegui intitular isso na minha terapia, foi um dos grandes... assim, quando eu saí desse contexto, que eu ficava muito preocupada com essa culpa, né? De, nossa, tá bom, então, tipo, eu fiz tudo isso, tive toda essa gentileza com o outro, mas e comigo? Por que eu fiz isso comigo? E aí era eu me dando as elasticadas, né? Pegava o elastiquinho lá e pá, pá, pá. E até que um dia a minha terapeuta, Gabi, maravilhosa, que falou, Fê, você tá tão chateada com tudo isso porque você tá percebendo que você se abandonou nesse processo. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu prometo pra mim, tipo, eu juro, esse dia eu saí, eu fiquei uns 10 minutos falando pra mim mesma, eu nunca mais vou me abandonar, sabe? E eu acho que esse também é a grande virada de chave pra quando a gente fala do decidir sair, passou pelo processo de sair, o que acontece depois. Que acho que é essa mágica desse florescimento, de você se conectar de novo com você e ficar tipo, nossa, mas eu sou tão incrível. Tipo, como que em algum momento eu deixei isso de lado. E olha só, eu continuo ainda com umas frases meio de culpa, né? Mas é mais, na verdade, um convite de... E se eu nunca mais deixar isso de lado? Sabe? E se eu me cuidar tanto, me priorizar tanto, ser tão gentil comigo como quando em algum momento eu fui com outra pessoa. E eu acho isso muito lindo, assim, de acontecer. Putz, passou por uma coisa extremamente complexa, foi difícil, foi desafiador, não precisava? Não precisava, mas aconteceu. Então agora, como que a gente traz novas percepções, novas projeções de vida, olhando de uma forma muito mais carinhosa pra gente, que no fim do dia somos a pessoa mais importante da nossa vida. Sim. Né? E assim, um dos principais medos, eu acho, não um dos, né, mas alguns medos que as pessoas podem vir a ter quando elas saem no relacionamento abusivo ou quando elas intencionam essa saída, é a grande preocupação de, e agora? Tipo, eu vou ficar sozinha. Porque eu acho que dentro de um relacionamento abusivo, de uma relação tóxica, existe muito a ideia de que se eu não te amo, se eu não estou com você, você não tem ninguém e ninguém vai te amar. E claro que eu entendo que isso é um processo que começa também dentro da gente, pra gente conseguir se amar e tudo mais. Mas eu acho que um grande fator de medo das pessoas é elas entenderem que elas conseguem ser amadas de outras formas e que elas precisam ser amadas de outras formas porque aquela forma de amor que ela tá vivendo
não é amor, sabe? Sim. Aquilo não é amor. E eu acho que isso é um ponto de entrave para a pessoa tomar uma atitude frente à decisão de sair ou não. Porque às vezes ela tem tanto medo de encarar o mundo lá fora, saindo desse relacionamento abusivo, que por mais terrível que ele seja, pelo menos aqui dentro é quentinho, sabe? Então isso também é uma coisa que fica bastante na minha cabeça, porque isso não vem só do indivíduo, né? Isso também vem de fora, vem das pessoas reforçando, tipo, nossa, mas tem certeza, essa pessoa te ama tanto, imagina, ela não faz por mal. Ah, mas ela é assim mesmo. E começam A vida dela é tão vários. difícil. A vida dela é tão difícil. Só ela tem uma vida muito difícil. Então eu acho que também vai bastante pra esse lugar, assim, né? Eu acho que quando a gente fala de tentativas de sair, né, Fê? Você consegue me dizer quais foram as suas tentativas quando a gente fala de tentar sair de um relacionamento abusivo, assim? Quais foram os seus caminhos, assim? Por onde que você tentou sair que deu errado? Primeiro, né? Que deu errado. Tentei sair e essa porta tava fechada, tive que ir pra outra. Você lembra de coisas assim? Eu lembro categoricamente de coisas minhas. Nossa, Lu. Eu lembro de uma tentativa que eu tive que ela não foi bem sucedida porque eu acho que eu ainda estava muito maleável à situação toda e eu ainda tinha muito essa esperança. Tipo, eu lembro que eu falava, gente, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Tipo, eu não acreditava. Simplesmente não acreditava. Eu achava que era uma grande fanfic, sabe? E aí, enfim, eu tentei um afastamento, literalmente físico ali, mas ainda preocupada, disponível em fazer a coisa acontecer e tal. E aí depois foram rolando conversas de super promessas e vamos encontrar caminhos pra coisa funcionar e tal. E eu comprei aquilo, comprei o risco. Então, eu tinha um pé atrás, não vou dizer que não tinha, mas foi isso, assim, tava ali, manipulada, sabe? Sim. E manipulada pelo outro e por mim mesma, né? De que aquilo poderia funcionar. Sim. Então, mas mesmo não tendo de fato conseguido sair, esse movimento da tentativa foi muito importante, porque foi ali que eu comecei a expor algumas coisas para amigas, por exemplo, a conversar um pouquinho com os meus pais sobre o que estava acontecendo e pegar um pouco de opiniões de fora, sabe? E talvez foi isso também que permitiu com que essas pessoas começassem a se preocupar um pouco mais, de uma forma mais intencional, com como que essa coisa ia seguir, até o momento que realmente acabou, sabe? Então, acho que essa primeira tentativa me levou para esse lugar mais de um pedir ajuda, tipo, tô pedindo socorro, apesar de ainda não ter saído mesmo, sabe? Sim. É isso. Acho que foi isso. Não teve muito outro jeito, não. Porque depois, hoje, assim, eu agradeço profundamente, porque acho que dentro de mim, depois de um tempo dessa primeira tentativa, já tava muito claro de que, nossa, não ia rolar tal. Mas, cara, eu não tinha. Eu tava tanto nesses, putz, já dediquei tanta energia. Já foi tanto, que eu não conseguia me tirar daquilo, sozinha. E eu agradeço profundamente por ter sido chutada, sabe? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, tipo, quando veio, eu fiquei, nossa, que fácil! Não preciso nem, tipo, finalmente alguma coisa foi fácil, sabe? Então tá, beijo, tchau, sabe? Não vou nem dar tempo pra titubear aqui. E aí partiu. Mas óbvio que isso também foi consequência, talvez, de micro tentativas que eu fui tentando fazer ali, que talvez eu nem tenho tanta clareza de que elas aconteceram, sabe? Mano, não te deu uma raiva absoluta quando você foi chutada? Deu. Tipo, eu ia ficar puta da vida. Sim. De que eu fiz poucas e boas. E aí esse senhor, esse querido, me manda embora? Eu fiquei com raiva, mas eu acho que o meu alívio foi tão grande que a raiva demorou muito pra vir a raiva. Eu fiquei só aliviada e agradecida. Que louco, né? Porque também
o que aconteceu muito? E aí falamos muito disso com a Isa, e no livro da Marcela ela fala muito sobre isso também. Essa coisa do continuar te colocando num lugar da pessoa incrível. Uhum. Então não foi um término de, então, Luísa, não quero mais estar com você porque você é uma péssima pessoa, você é uma bosta, sabe? Uhum. E acabar comigo. Foi tipo, ah não, porque por isso, enfim, não tá funcionando, mas Fê, você é muito incrível. E sabe, eu desejo tudo de incrível pra você. E sei lá, vai que daqui 5 anos a gente se encontra de novo. Não quero. E uma coisa, então, e eu queria. Eu topei. E... Então rolou uma coisa ali de era um chute, mas ao mesmo tempo eu quero te manter no banco. Uhum. E naquele momento talvez eu ainda idolatrava aquele banco. Então, tá, tipo, obrigada por me tirar do campo, mas também talvez continuar no banco seja confortável, sabe? E aí por isso que eu digo que até realmente cair a ficha de tudo que aconteceu, de como foram as coisas. Foi muito tempo, muita conversa e muito essa disposição mesmo pra olhar para as coisas como elas de fato foram. Porque é isso, até então eu tava em negação. Negação. Sim. Nossa, sim. Foda. Essa conversa vai dar uma gastura. Deu uma gastura, uma mistura de fofocaiada, porque eu fico lembrando de um relacionamento que eu tive. Amiga. Como foi? Nossa senhora, velho. A minha tentativa de sair foi muito frustrada, mas foi muito... como aconteceu, assim? Eu tinha um relacionamento que na vista dos outros era incrível, igual eu falei no episódio com a Isa, né? Nossa, maravilhoso, tudo mais. E era uma pessoa que me idolatrava muito, mas não tanto. Era uma coisa tipo assim, você é boa, tipo, você é legal. Mas, tipo, você não é a pessoa mais legal do mundo. Mas tudo bem. Até aí tudo bem, né? Eu me continha. Mas tinha muito uma fantasia na frente das pessoas, e a exposição e etc. Eis que descubro por outras pessoas que essa pessoa, há muito tempo, fazia várias sacanagens comigo. Então, assim, ficava de papo com várias pessoas, dava em cima de várias amigas minhas. Eu não vou me adentrar tanto porque eu tenho medo de levar processo. Mas, e outras coisas além de outras coisas, enfim. E aí, no primeiro momento, quando eu descobri isso, muito louco essa sensação, mas eu já sabia. Eu já sabia que tinha alguma coisa. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa. Tipo, eu tinha certeza. Então, quando me contaram, eu fiquei, tudo bem, eu vou lá. Fui lá eu falar com o querido. E ele jurava de pé junto, não, imagina, nada disso, não aconteceu. E aí, claro, a gente tem um gap de que nem sempre eles são muito inteligentes. E aí eu vi tudo, né? Então eu tinha os registros e vi todas as coisas. E aí tudo que eu podia sentir naquele momento era raiva, tudo. Então pra mim foi muito o oposto, assim. Eu consegui colocar num lugar de desprezo muito rapidamente. Então eu comecei a desprezar aquela pessoa. Desprezo absoluto. Só que a chantagem, a manipulação, ela era tão grande, ela era apelativa frente ao público. Então, teve um rompimento, teve. E, cara, detalhe, vou abrir um parênteses. Vai. Tinham várias, olha a fofocaiada. Tinham várias, gente, se eu levar um processo depois dessa, Senhor, me ilumina. Não vai ter. Eu não tô citando nomes. Tinham várias mensagens dele falando para outras meninas que, tipo, eu nem gosto dela, nem sei porque eu tô com ela, eu queria estar com você. Nossa, que covardia. E aí eu ficava, tipo assim, mano, eu acabei de ler a tua mensagem falando que você não queria ficar comigo, por que você tá aqui agora nesse palquinho falando comigo? Gente. E aí, enfim, começaram muitos apelos, não vou falar aqui em níveis nacionais, porque eu não sou assim, né? Mas começaram muitos apelos em público. Então tinha uma coisa de invadir a sala de aula, eu era muito nova, tem esse detalhe, tá? Eu tinha uns 15 anos por aí. Invadir a sala de aula pra fazer uma declaração pra ela. E eu, Nossa, tipo assim, que exagero. E eu, tipo, alguém tira esse ser humano da minha frente, que eu quero que ele suma. Entendeu? E aí tinha uma coisa de tipo, ai, amiga. Tinha uma coisa de tipo assim, eu vou fazer intercâmbio
E aí a gente nunca mais vai se ver. Amém! Gratidão! Meu primeiro pensamento Pode ser amanhã? Meu primeiro pensamento, tipo assim, por que não foi? Por que ainda não foi? O que tá fazendo aqui? Só que era foda, porque todas as amizades ficavam, nossa, mas ele gosta tanto de você? Ai, nossa, mas ele é tão incrível. Imagina quem é que vai fazer isso por você. Só ele faz isso por você. E ninguém sabia da missa um terço. E aí, professores que viam, escutavam, ai, olha só, que querido que esse carinho e tal, não sei o quê. E aí, tipo, acabou que a minha tentativa de sair, que na minha cabeça tinha sido muito bem sucedida, porque minha intuição já tava falando pra mim que tinha alguma coisa podre, e eu consegui sair disso por uma diva iluminada, que teve a coragem de me falar, e, tipo, bancar isso também, porque ela teve que bancar, e eu agradeço ela muito, embora eu não fale mais com ela hoje, por motivos outros, num sentido de dinâmica, mas é uma pessoa que, tipo, eu falo, caralho, que bom que essa pessoa apareceu na minha vida, e ela teve que bancar o fato de, tipo, olha, teve um momento em que eu conversei com aquela pessoa ali, tive interesses com aquela pessoa ali, mas, cara, vocês namoram e tal. Então, tipo assim, Meu Deus. não foi nenhuma das minhas amigas mesmo, próximas. Mas que eu entendo que elas também foram manipuladas, eu não culpo elas. E aí, é enfim, um bololô todo, num sentido também de, tipo, cara, eu já tinha sido chutada, na verdade, né, eu chutei, ótimo, acertei na mira, pá! Queria muito, né, não pode, violência não pode. E aí, eu falei, cara, tipo, me livrei disso, tá ligado? Tipo, tá, esquece, claro que eu gostava dele, não tem como eu não gostar de uma pessoa que todo momento fala que você é legal, em todo momento te traz alguma coisa positiva, no sentido de, tipo, ai, olha, bom dia, olha, interessada na tua vida. Tipo assim, parece que aquilo é o que a gente precisa. Aquele cuidado, aquele carinho. Só que é um cuidado e um carinho que é revestido de várias outras coisas que estão podres ali, né? E aí, enfim, quando eu consegui sair daquilo, eu saí e a galera me botava de volta. Então é quase como se, tipo assim, eu tava no banco e aí a torcida tava gritando, volta pro campo! E aí eu voltei por pressão da torcida, tá ligado? Você voltou? Eu voltei, amiga. E aí? Eu voltei, peraí, eu voltei e não fiquei pouco, não. Fiquei quase mais 1 ano e pouco. Meu Deus! E aí, o que foi o problema? Porque foi nesse lugar, nesse retorno, que eu comecei a perceber que eu comecei a desenvolver comportamentos tóxicos. Que a Fernanda até levantou uma hashtag, Luísa Tóxica, no nosso grupo do podcast, né? Porque eu comecei a ter comportamentos de, por exemplo, hipervigilância. Sim, eu também. Tudo eu queria saber o que tava acontecendo e ficava de olho no celular. Gente, isso é horrível. Isso é horrível. Você sentia um negócio? Total. Que no episódio com a Isa, eu lembro que eu comentei um pouco dessa conexão com o corpo. Eu lembro que eu sentia, tipo, parecia que todos os meus órgãos estavam assim contraídos. Tava muito em estado de alerta mesmo, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso estar muito preparada pra alguma coisa que pode acontecer aqui, que eu posso ver aqui, que, sei lá, eu preciso fugir. Eu tinha muito uma hipervigilância e uma coisa de precisar manter o controle. Então eu precisava saber aonde ele tava, com quem ele tava, o que ele tava fazendo. E aí... Ai, vai ser muito tosco o que eu vou falar agora, mas eu não posso perder isso. Vai. Porque ele sempre falava pra mim, eu tô estudando. E, tipo assim, ele sempre pegava recuperação, DP e a porra toda. E eu ficava, tipo, Luísa, gata, pensa. Essa matemática não fecha. Não fecha. Como é que ele tá indo mal pra cacete? E ele fala o tempo todo pra você que ele tá estudando. Então, assim, eu comecei a perceber algumas incoerências dentro do discurso, só que eu tinha mais necessidade ainda de controlar, de vigiar. E depois eu fui entendendo que isso tava fazendo mal pra mim. Porque daí eu comecei a entrar em um mecanismo de vingança. Então, tipo, ele tava fazendo uma parada que, mano, faz parte da vida do ser humano, viver. Faz parte da vida de um moleque, sair com os amigos, jogar bola, sei lá, eu foda-se. Eu queria fazer alguma coisa pra me vingar daquilo. Sim. E aí eu comecei a perceber que, tipo, meu Deus, isso não deveria estar acontecendo. E aí eu consegui sair mesmo quando, primeiro, eu comecei a perceber... Eu tive um distanciamento físico, então a gente parou de estudar no mesmo colégio e ele foi estudar em outro colégio. E continuava a hipervigilância e tudo mais, mas aí eu continuava com a mesma sensação de antes da menina me contar aquilo.
eu continuava com aquela sensação de que tem alguma coisa fedendo. Sabe? Mas era só uma sensação. Só uma Apenas. sensação. Mas eu ficava tipo, cara, eu conheço essa sensação, já sei onde esse livro acaba, mas eu não saía daquilo, porque tava funcionando, porque era confortável, porque tipo, pô, eu já fui pro banco uma vez e todo mundo gritou pra eu voltar pro campo. Se eu for pro banco de novo, eu vou ter que voltar pro campo e tipo assim, é mó trampo, tá ligado? E aí eu falei, acho que eu pertenço ao campo mesmo. Até o momento onde eu tive o distanciamento e eu comecei a perceber, existe uma vida fora desse campo. Existe um campo, uma quadra, entendeu? Uma areia. Existe uma outra coisa que eu posso explorar. Tem milhares de coisas. E que não necessariamente são as milhares de coisas outras que eu fui vendo no meio do caminho. Sim. Porque a gente começa a despertar desejo no outro, em outras pessoas. Então eu comecei a perceber que tinha algo de errado no meu relacionamento antigo. Antigo, hein? Pelo amor de Deus. Bem velho. É bem velho. Não é esse. Quando, naquele momento, eu comecei a ter desejo por outras pessoas. Eu comecei a ficar interessada por outras pessoas. E eu comecei a ficar interessada se aquelas pessoas tinham interesse em mim também. Claro. Então, tipo assim... Que a gente quer essa reciprocidade, a gente quer ser validada, a gente quer ser olhada. Exato. Isso é normal, tá tudo certo. Então, tipo, pô, mas no começo do meu relacionamento eu tava tão envolvida, eu gostava tanto dele, que, tipo, pô, tanto faz se outras pessoas estão ali, me querendo, né? E eu não tava querendo ninguém também, porque, enfim. Mas depois de um tempo eu fiquei, acho que eu tô querendo os outros, isso tem, peraí, tem alguma coisa. E aí esse distanciamento foi me mostrando que existia uma vida. Então eu acho que trazer essa parada da distância, ela é funcional. Até o momento onde, eu contei isso pra vocês, né, mas vou contar pra vocês que estão escutando a gente. Uma das professoras no colégio, ela escrevia frases na lousa. E aí teve um dia que ela escreveu uma frase assim, o que a vida quer da gente é coragem. E aí eu li aquela mensagem e aí eu falei, é isso que tava faltando pra mim. Claramente não foi a frase que ela falou, mas foi num sentido de tipo assim, pô, Lu, estoura essa champanhe, sabe? Vai, estoura, arranca esse band-aid. E aí, eu muito da inteligente, mandei um SMS pra terminar essa relação. Tipo assim, foi maduro? Não foi. Podia ter um papo? Podia. Ai, não merecia. Não merecia. E aí eu lembro que naquele mesmo dia eu mandei um SMS, tipo, oi, eu não quero mais ficar com você, beijo, tchau. E aí, à noite, eu tava muito arrependida. E aí vem toda aquela coisa de não acredito que você fez isso. De novo, eu fui pro banco e a galera, volta a jogar. E aí, eu liguei pra ele e eu lembro que ele deu muita risada. Tipo, ele tava rindo muito, ele tava em algum lugar com outras pessoas e ele tava rindo muito. E aí, quando ele deu risada, eu revivi todo aquele desgosto que eu sentia por ele em um piscar de olhos. Então eu sempre falo pra pessoas que conversam comigo sobre essa coisa de término de relacionamento e tudo mais, tipo assim, não é ideal, mas é funcional você se apegar aos defeitos do outro. Total, listinhas. Desce ele do palanque. Tipo, tira esse cara desse pódio, minha filha. Ele não ganha nem a medalha. Quem dirá participar da competição? Sim. E aí eu fui me apegando a esses defeitos toda vez que eu lembrava de alguma coisa bacana que eu tinha vivido com ele. E eu comecei a perceber que eu gostava muito mais das lembranças e dos momentos que eu vivi com ele do que quem ele era de fato. E aí eu tava tipo, eu quero o quê? Eu quero essa companhia, eu quero essa pessoa, ou eu quero o que ela representa pra mim? E aí eu entendi que era o que ela representava, só que se é o que ela representa, eu busco em outras pessoas. Entende? Muito. Muito. Muito, amiga, muito. Muito. Eu desabei aqui, né? A galera, meu ensino médio que tá escutando esse episódio vai ficar mandando pros amigos, olha lá a história. Sempre soube. Tinha alguma coisa aí nesse casal. Socorro. Mas assim, nossa, eu sou muito a favor dessas listas, assim, também. E, tipo, pra gente ganhar consciência mesmo, sabe? Eu gosto muito de escrever, acho que isso é super terapêutico, então legal a lista do, cara, coisas que podem, características que dentro do que a gente acredita que merecemos e escolhemos dentro de um relacionamento, vão ali pro lado do coisas boas ou coisas ruins. Sem nenhum juízo de valor ali.
E beleza. E aí, trazendo uma coisa da minha vida também que A fofoca super da encaixa Fê. com isso. E aí eu tenho uma amiga que super vai lembrar desse diálogo. Teve uma época, eu tava solteira, foi antes dessa história desse relacionamento que eu tô contando, que, sei lá, a gente começou a falar disso de namoro, do que seria um relacionamento ideal, não sei o quê. E eu lembro que eu comecei a listar, tipo, não, porque eu quero que seja assim, assim, assado. Aí ela, nossa, Fê, você quer uma Fernanda homem? E eu, tipo, ué, sim. Porque, tipo, eu acho tão legal tudo que eu faço, tipo, minha rotina, as coisas que eu valorizo tal, que eu quero uma pessoa que seja assim também. E eu achei muito curioso o quanto que naquele momento eu já tinha essa clareza do que eu acreditava que era o que eu merecia e o que eu queria de um relacionamento, sabe? E aí eu tô trazendo isso porque acho que tem muito a ver com tudo que a gente vem falando, tipo, nossa, que merda essas situações que a gente passa, mas o convite da reflexão aqui pra essa tentativa do sair também, vai muito desse convite do pensar, tipo, cara, vamos pegar uma página em branco e, de verdade, você com você pensar, nossa, o que eu mereço num relacionamento, sabe? O que eu quero? E coloca, tipo, coisas que talvez a sua amiga mesmo vai olhar pra você e falar, nossa, mas aí é pedir demais, né? Ou qualquer coisa assim. E, cara, não é pedir demais, porque, sei lá, essas pessoas babacas não merecem. Não acho que merecem. Mas pessoas boas merecem, mano, os relacionamentos mais incríveis da vida, sabe? Então, acho que isso é muito gostoso pra passar por esse processo também. E até talvez trazer, tipo, sei lá, você pode depois ler essa lista das coisas ruins e começar a dar risada da situação e tentar trazer um pouco de leveza pra coisa Sim. toda. Eu Né? tenho um exercício que eu uso muito com alguns pacientes que chama matriz de mudança. Uh, É muito legal. Que, na tem verdade. embasamento. Pois é. Não sei a referência agora de cabeça, mas eu sei que tem porque eu aprendi. Mas é um exercício assim. Eu acho que mais pra flertar com essa ideia de sair. Flerte. Com a ideia de mudar. Gente, hoje eu e a Fê, a gente tá assim, ó. Nossa. Várias fofocas e risadinha. Mas a matriz de mudança, ela é uma ferramenta que ela vem de um lugar onde você consegue colocar aquele ponto de mudança e quais são as interferências, tanto positivas e negativas, para você fazer aquilo. Então, assim, eu acho que vem desse lugar de flertar com sair do relacionamento abusivo, num sentido de que não é esse material, essa lista, que vai fazer com que você saia ou não disso. Mas ela vai abrir o seu olhar. Eu acho que ela vai ela vai te permitir colocar pra fora um pouco dessa realidade que você tem vivido, que às vezes você não se dá conta, mas que no episódio anterior você já começou a perceber que existem algumas coisas. A matriz de mudança nada mais é do que assim, vamos pegar uma folha e aí você divide ela em 4 pedaços. No meio dessa folha você escolhe o que você quer mudar. Então, por exemplo, sair deste relacionamento. E aí, nos 4 quadradinhos, você vai escrever em cada um deles. No primeiro você coloca: se eu sair desse relacionamento, o que de bom acontece? E no outro você coloca: se eu sair desse relacionamento, o que de ruim acontece? Então você coloca as coisas boas se você sai e as coisas ruins se você sai. Agora, embaixo, depois nos outros 2 que sobraram, você coloca: se eu não sair, que coisas boas acontecem? E se eu não sair, que coisas ruins acontecem? Obrigada. Pode finalizar. É com isso que a gente termina a brincadeira. Mas é um tipo de material que eu gosto muito de usar porque a gente começa a perceber a proporcionalidade de algumas coisas na nossa vida. Então eu começo a ver que tenho muito mais material, né? Eu tenho muito mais bagagem para falar sobre o não sair e o bem que isso me traz, em comparação ao sair e o mal que isso me traz, ou me trará. E aí isso traz uma noção maior pra gente, da onde a gente tá, né? E até pra conseguir entender, nossa, então tá, eu sei que tem coisas ruins, mas cara, tem muitas coisas boas aqui também. Então dessas ruins, como é que eu posso saber comunicar essa pessoa? Como é que eu posso buscar ajuda? Aonde eu vou buscar ajuda? Será que isso tem uma saída mesmo? Ou será que isso é um funcionamento da pessoa e eu vou ter que entender se é essa pessoa que eu quero estar? Então,
tem vários desdobramentos dentro disso. Então, acho que isso é um material muito primário para flertar com essa ideia da saída, nessa tentativa de sair, que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Se a gente tentar sair, né? Então, a gente começa a primeiro arrumar essa gaveta, né? A gente fez muita analogia com isso de estar no banco, entrar no campo, jogar o jogo. E é basicamente, essa matriz de mudança, a lista, é basicamente como se a gente estivesse pegando todos os jogadores e tentando entender qual que vai ser a jogada da noite, assim, né? Qual que vai ser a sacada tática que vai funcionar, né? Então, isso sempre respeitando muito a nossa vitória. Exato. A nossa vitória. E aí cada uma que sabe, cada uma e cada um que sabe qual é a própria, né? Exatamente. Sim. Nossa, amiga, isso me faz pensar como que, às vezes, a gente se preocupa muito, né, com como que vai ser esse sair, e aí, putz, tudo que você tem medo, disso de... Ai, mas tanta coisa que eu já tô acostumada a fazer com essa pessoa, as dinâmicas que a gente já fez, já tem, tudo que a gente já investiu até aqui, mas a gente, às vezes, esquece de pensar nesses perigos do ficar, né? E talvez aí que tá esse maior perigo, né? Então, acho que esses dois quadrantes debaixo da matriz, que são o que traz pra minha vida, seja de bom, seja de ruim, do se eu continuar aqui, é muito importante olhar pra isso com muito carinho, e aí, beleza, você escolhe se faz sentido pra você continuar ou não. Mas essa reflexão, né, de parar e pensar conscientemente quais são os cenários se eu saio, quais são os cenários se eu continuo. E aí, enfim, fazer a melhor jogada pra sua vida, né? E pra gente caminhando pro final aqui, e já dando spoiler, né? A nossa jornada aqui de falar sobre amor, então a gente passou por esse ciclo de identificar, agora explorando bastante do tentar sair. A gente vai entrar muito na semana que vem num espaço de cura. Então, tudo isso é extremamente complexo, né? A gente tá falando de histórias que não é que elas aconteceram semana passada e a gente tá tendo coragem de falar delas agora. São histórias de anos. Sim. E é muito complexo se curar disso pra poder falar sobre, pra poder entender tudo isso que aconteceu dentro da gente, como que essas dinâmicas se deram, dar risada. Então, enfim, tudo isso fica pra semana que vem, então nos acompanhe e deixa nos comentários aqui também o que vocês acham que é legal de ser explorado. Se vocês querem mais fofocas, menos fofocas, mais embasamento. Mas, enfim, a gente tá falando do... E se a gente tentar sair? Acho que hoje o meu recado muito aqui é de... Cara, existe muita vida fora de um relacionamento que não tá te fazendo bem, sabe? Então, quando a gente consegue se conectar realmente com o que é importante, o que eu acredito que eu mereço, o que eu escolho, o que eu quero vibrar pra minha vida, cara, de verdade, assim, eu conseguia visualizar algumas coisas, mas da forma que eu tô vivendo hoje, é tão assim, meu Deus, que delícia! E é muito num lugar de, eu mereço muito viver isso, sabe? Então, às vezes, se alguém que tá ouvindo a gente, de novo, né, tá passando por alguma dessa situação, que tá se identificando dentro de uma relação que não tá legal, que tá abusiva, que tá tóxica, qualquer coisa que não tá te fazendo bem, saiba que existe muita vida fora disso. E passe pelos seus processos, né, converse com todas as pessoas que você precisa conversar para te ajudar a não só tomar decisão, mas ação também. Mas eu dou esse relato aqui de que, cara, tem muita coisa boa pra gente viver e a gente não precisa se sujeitar ao que a gente acha que é ok ou ao que o outro tá pedindo da gente, porque não precisa, simplesmente não precisa. E acho que não precisa de nenhuma outra explicação além disso. Lu, diz aí. Recadinho final. Recadinho final. Acho que o mais importante é a gente entender que não existe nenhum outro relacionamento no mundo mais precioso que o nosso com a gente mesmo. Então, a partir do momento em que a gente se deixa de lado, a gente se esquece, a gente se limita pelo outro, ou a gente se vê pelos olhos do outro, a gente tem que ter muito cuidado em saber se isso é uma escolha nossa, se isso não é. E mais ainda, né? De entender que construir essa relação com a gente é o que nos permite entender o que a gente quer para nossa vida,
quem a gente quer que esteja do nosso lado e que nos fortalece enquanto pessoa, assim, né? É muito triste dizer, mas é real. Pouquíssimas mulheres que passaram na minha vida não tiveram experiências com relacionamentos abusivos ou tóxicos. Então, é curioso ver quantas, e muito triste também, mas quantas pessoas não passam por isso e tem muita dificuldade de sair, ou quando a gente conversa depois delas terem saído, é sempre num tom de, nossa, mas eu fiquei tempo demais aqui, sabe? E eu acho que a gente não precisa esperar o tempo certo pra vida acontecer, né? E pra gente escolher a vida que a gente quer viver, assim. Existem muitos outros tipos de amores, existem muitas outras pessoas na vida que vão fazer você se sentir do jeito que você merece ser sentida, ser valorizada do jeito que você merece. E principalmente, ser amada do jeito que é o amor, né? Desse jeito respeitoso, saudável, com escuta, com acolhimento, com respeito, com parceria. E que não necessariamente esse amor agora vai vir dentro de um relacionamento amoroso, nessa saída. Ele pode vir dentro de uma amizade muito incrível que você tem. Ele pode vir dentro de um parente que você nem tinha tanto contato antes, mas que agora se tornou seu principal alicerce. Ele pode vir de um profissional da saúde, que você tem encontros semanais, quinzenais, sei lá, mas existem outras pessoas, existe uma outra vida, um outro ambiente que vai te mostrar que o amor, ele é uma escolha que a gente faz primeiro com a gente, para depois fazer com o outro. E mais do que isso, fazer essa escolha alinhada com aquilo que a gente acredita que é o que a gente merece. É isso. Uau! E me conta, qual que é a trilha sonora para a gente tentar sair de um relacionamento abusivo? Essa foi literalmente minha trilha sonora. Eu ouvia, em loop. Se chama Agora Eu Quero Ir, Ai, de eu Ana Vitória. amo essa música, gente. Só trazendo um trecho aqui, né? Elas falam: agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, vou chorar, pra me reaprender e me aprender de novo. É isso. Sim, eu amo essa música, assina embaixo com a sua sugestão. Mas a minha música hoje, por uma falta de inspiração, eu acho que eu nunca não tive nenhuma música assim que me trouxesse algo muito de muita propriedade. Acho que principalmente por estar nesse lugar de culpabilização muito grande, né? Então era sempre uma coisa. Até pelas músicas a gente pode ver, a gente nunca fortalece a pessoa que quer sair, a gente sempre fortalece a pessoa que fica, né? A pessoa que fica, a pessoa que sofre. Mas a pessoa que sai, ela também tá sofrendo, cara. E ela precisa de um suporte pra sair daquilo, né? Sim. Então a minha trilha sonora hoje é o silêncio. Eu tô rompendo padrões. Uhul. É isso. Eba! O silêncio funciona. A gente espera vocês na quinta-feira que vem com mais um episódio do E Se a Gente Tentar. Até lá!